E hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês uma outra perspectiva sobre a sua ansiedade, tá? Como eu saí desse cara que era tão ansioso para um cara que se tornou empreendedor e fez muitas vendas, né? Muitas reuniões, tanto presencial quanto online, né? Com pequenos, médios e grandes empresários, que fez muitas vendas e que hoje está aqui também criando conteúdo para vocês, né? Colocando a cara aqui na internet e compartilhando um pouco das minhas vivências, né? Com vocês. Porque eu tô criando esse conteúdo aqui de um cara ansioso para pessoas provavelmente também ansiosas e eu quero mostrar para vocês alternativas, né, que eu acabei seguindo para poder cuidar disso também na minha vida. Só lembrando algo muito importante, que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou um profissional dessa área, então se você tiver em algum tratamento, alguma coisa nesse sentido, algum acompanhamento, não deixe de ir, continue indo, faça seu tratamento, faça seu acompanhamento, tá? Esse vídeo aqui não é para que você substitua os métodos tradicionais de cuidados e coisas nesse sentido, tá bom? Combinado aí? Então, bora lá, do que eu quero falar com vocês sobre essa questão da ansiedade. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso profissionalizante, né? E tinha toda uma pressão, assim, de a gente ter que ir para fazer entrevistas em empresas e tudo mais, né? E uma das minhas primeiras entrevistas eu fui logo para a Rolls-Royce, né? A Rolls-Royce, ela não sei se você conhece, mas é uma empresa de carros de luxo, né? E, e aqui aqui em São Bernardo do Campo, né, em São Paulo, tem muitas empresas, né, da indústria automobilística, como Scania, Volkswagen, Ford, aí tem a GM também, que fica aqui na região do ABC, se eu não me engano, e tem a Rolls-Royce, que fica aqui em São Bernardo. E a indústria aqui, nesse sentido, é muito grande, então, naquela época, tinha muita pressão para que as pessoas, os jovens, como eu era, entrassem em empresas como essa e coisas nesse sentido. E eu não fiz só uma entrevista, eu fiz duas entrevistas na Rolls-Royce. Mas o que eu quero contar é que um motivo pelo qual, na verdade, eu não passei, que eu acredito que eu não passei, que foi por conta da minha ansiedade. Quando eu cheguei na recepção da empresa, eu lembro que chegou um motoboy ao mesmo tempo e ele olhou pra mim e ficou evidente que eu tava lá pra fazer uma entrevista. Ele olhou pra mim e falou assim: cara, você tá muito ansioso. Eu tava suando, né? E, e aquilo ali ficou bem marcado, assim. E no momento que eu entrei na sala de entrevista, né? Entrei com outras pessoas também, outros jovens como eu. E tinha mais ou menos umas 3 pessoas da empresa entrevistando a gente, tudo ali foi tipo um bate-papo, né? E eu tremia de tão ansioso que eu tava. O meu maxilar, sabe quando tem aqueles desenhos que eles tremem o maxilar porque tá muito frio? Então eu tava desse jeito, só que eu me segurava muito para não bater os dentes. E depois, hoje eu consigo rir dessa situação, mas na época aquilo ali ficou muito marcado para mim, né? E, e assim, infelizmente eu acabei não passando na entrevista, evidentemente por conta dessa ansiedade, né? Me encaminharam 2 vezes para fazer entrevista lá, porque eu realmente era muito bom, mas, enfim, tinha essa questão da ansiedade que me atrapalhava. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu quero conversar com vocês sobre isso, do como eu saí desse cara que era tão ansioso para um cara que se tornou empreendedor e fez muitas vendas, né? Muitas reuniões, tanto presencial quanto online, né? Com pequenos, médios e grandes empresários, que fez muitas vendas e que hoje está aqui também criando conteúdo para vocês, né? Colocando a cara aqui na internet e compartilhando um pouco das minhas vivências, né, com vocês. Eu já passei por muitos momentos, assim,
de ansiedade na minha vida e tudo mais, e uma coisa que eu percebi em comum, em todos, que tinha em comum, né, entre todos esses momentos, era que eu tinha uma sensação de incapacidade e de que eu não iria conseguir resolver certos problemas, medo de não conseguir, enfim, coisas nesse sentido, sabe? E assim, eram momentos que exigiam responsabilidades ou que me davam um pouco de pressão, né? Como no caso que eu mencionei, né, em questão das entrevistas de emprego e também, por exemplo, lançamentos, outros projetos grandes que eu já fiz, ou enfim, qualquer outro trabalho que eu já tive também, que exigiu muito da minha pessoa, assim, que eu vi que exigia responsabilidade, pressão para poder resolver as coisas e coisas. E tem outra coisa muito curiosa também sobre isso, é que nesses momentos, o meu estômago, eu sempre tinha alguma coisa no meu estômago. Sempre dava algum embrulho, ou sentia muito frio no estômago. Não é só aquele, não é aquele frio na barriga que você tem de ansiedade quando você vai fazer alguma coisa bacana, tal, não é isso. Mas é uma pressão mesmo no estômago, uma dor, às vezes dava gastrite, umas coisas meio assim, sabe? E e eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu também jogo handball, né? Então, em 2012, quando eu comecei a jogar handball em Santo André, é uma cidade que tem aqui em São Paulo, eu lembro que antes dos jogos eu tinha dores de estômago para poder, tipo, antes do jogo, sabe? E, tipo, quando eu chegava no jogo só dava merda, né? Porque a pessoa, a pessoa já é ansiosa. Aí entra no jogo mais ansioso. E aí dava ruim demais, né, naquela época. Hoje não, essa situação já não acontece mais, graças a Deus, né, porque eu cuidei bem dessas questões, mas era uma situação que me acontecia, né. Eh, e o que eu acho interessante é que essa dor no estômago, ela está relacionada com 2 chakras que a gente tem, né, que é o chakra do plexo solar e o sacral, que ficam na altura do umbigo. Ficam ali mais ou menos nesse nível, assim, digamos assim. Eh, e aí, essas questões de ansiedade, falta de sensação de capacidade para poder fazer as coisas, ou até mesmo de poder pessoal. Essa é a questão, de você sentir que você tem um poder pessoal para poder resolver as suas questões, para poder fazer o que você quer, colocar as suas ideias para tocar, enfim. Tudo afeta ali, afeta esses chakras, e quando eles ficam desalinhados, pode causar essas sensações de incômodo no estômago e coisas nesse sentido, né? Então, outro ponto que eu quero falar aqui é que o nosso corpo, ele é uma excelente ferramenta para poder descobrir o que, que tem de errado, né, com a gente. Então ele mostra, ele estava querendo me mostrar que existia algo que eu não estava vendo. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Tinha algo no oculto que eu ainda não sabia que estava acontecendo e que de alguma forma me afetava e que me gerava ansiedade. E se tem uma coisa que poucas pessoas falam é que estamos aqui para dar vazão a esses padrões repetitivos e dores emocionais dos nossos antepassados. Então, eu estava vivenciando algo, uma ansiedade que talvez nem fosse minha, e sim dos meus antepassados que, de alguma forma, não olharam para isso, não deram atenção para isso. E eu cheguei nesse mundo para dar atenção para isso e romper com esse ciclo. E essa questão dos nossos antepassados não olharem para isso ou coisas assim, até que é compreensível. Pode perguntar para o seu avô, para sua avó, né, se eles já foram para o psicólogo. Eu não lembro do meu avô ter ido para o psicólogo, nem a minha avó também. Então, assim, eu acho que é algo muito compreensivo, até porque acredito que na época deles não era algo que se dava muita atenção, né? E eu quero contar para vocês um caso que aconteceu comigo já faz alguns anos, que me gerou, assim, eu posso dizer uma crise de ansiedade, não tenho certeza, porque durou dias, assim, e foi um pouco difícil para mim de lidar com aquilo. No momento que eu assumi uma responsabilidade muito grande,
e eu achei que eu ia dar conta, tranquilo, dei conta, claro, só que no início aquilo mexeu comigo de alguma forma, né? Em alguns momentos aquilo ali foi me dizendo que eu não era capaz, que eu não conseguia, ou coisas assim, sabe? O engraçado é que na mesma semana que eu assumi essa responsabilidade, eu tinha uma imersão para poder fazer, né, uma imersão online sistêmica. E, e assim, no momento que eu comecei a ter essa ansiedade, eu passei a utilizar ferramentas que eu já tinha, que eu já conhecia, que no caso era meditação para alinhamento do plexo solar, né, para me centrar, me voltar ao estado normal, digamos assim. Não resolveu. Fiz meditação para alinhamento do chakra raiz também. Não resolveu, que tem muito a ver com a questão de confiança na vida, né? Com medos e coisas nesse sentido. Resolveu parcialmente o que eu quero dizer, né? Mas definitivamente não resolveu. E, cara, meditação para realinhamento dos chakras é uma excelente ferramenta. Eu uso bastante, dependendo da questão que acontece, né? Eu fiz assim por causa dos chakras, a gente tem vários, né? E e aí, assim, quando essas meditações de alinhamento, né, não funcionam, é porque existe algo muito mais profundo que está atuando, né, e que precisa ser visto para mudar essa questão. Então, sobre essa ansiedade que eu mencionei, eu precisava mergulhar mais fundo. E aí, por sincronicidade, não sei, eu tinha essa imersão aí para poder fazer, né? Eh, e beleza, eu fui e eu fiz. E, né, durante essa imersão eu fui levado a olhar para os meus antepassados, né? A ter uma certa conexão ali com eles e entender o que que aconteceu. Como eu disse para vocês, muitas vezes a gente vem para também dar vazão aos padrões repetitivos, né, que acontecem no nosso consciente familiar ou que aconteceu com os nossos antepassados, né? E foi exatamente o que eu vi. Eu acabei sendo levado a ter contato com o primeiro, a pessoa que deu origem, digamos assim, à árvore genealógica da parte paterna. E, e no momento que eu me conectei com aquele cara, eu vi que ele tinha inúmeras responsabilidades, tinha que assumir inúmeras responsabilidades, cuidar da família e coisas assim, né? Trabalho e tal. E a primeira coisa que ele me falou, né, eu senti ele me falando, ah, isso aí é besteira. E no momento que eu ouvi isso, eu pensei, caramba, era assim que as pessoas pensavam naquela época, né? Elas tinham inúmeras responsabilidades para assumir, muitas coisas para fazer, provavelmente já tinham um burnout, né, e não sabiam, mas quando sentiam algo é, relacionado a isso, né, esse peso, elas acabavam tomando essa atitude de achar que isso é besteira ou que não era importante, né? E a partir dali, eu eu pude tomar uma decisão de romper com esse ciclo. Então, eu acabei seguindo com esse diálogo com esse cara, né, essa primeira pessoa aí da minha família e falei, cara, te peço licença para que eu faça diferente. Então, e foi, assim, a melhor decisão que eu tomei, né? A melhor coisa que eu fiz foi fazer isso. Então, eu acabei rompendo com um ciclo que provavelmente a minha família inteira repetiu. Eu não sei se tem outros casos de ansiedade na minha família, provavelmente meu pai tem, que ele também tem questões assim com o estômago, né? Mas outros da minha família eu não tenho certeza. Mas o que eu sei é que depois que eu finalizei essa imersão, né, a minha ansiedade ela foi diminuindo no mesmo dia. Tipo, reduziu 30%, assim. Aí no final do dia reduziu 50%. No dia seguinte eu já estava super tranquilo. Então eu vi que o problema não estava em mim, né, mas na ansiedade que eu estava carregando dos meus antepassados, né, que era algo muito pesado para mim. A gente não consegue, né, ficar carregando esse peso muito grande, né, por muito tempo.
E tanto os meus antepassados estavam pedindo para ver isso, quanto eu mesmo querendo me livrar dessa sensação, né? Enfim, essa daqui é uma outra perspectiva que eu queria trazer para vocês sobre a questão de ansiedade, né? Para vocês investigarem, verem se isso também é uma questão que acontece com vocês, né? E a questão aqui que eu quero trazer não é só, tipo, se livrar da dor, da ansiedade, não é isso. Mas é também sentir ter a sensação, né, de capacidade para resolver seus problemas também, né? Então, pode ser que esses meus antepassados tinham muitas questões para resolver, ou eles tinham desafios que acabavam trazendo esse tipo de pensamento ou sensação de incapacidade diante daqueles problemas, né? E justamente eu acredito que a partir daquele momento eu tive momentos assim que me desafiaram e que eu fui capaz de resolver, né? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês sobre essa questão da ansiedade. É uma perspectiva, enfim, né? E, e que vocês talvez possam olhar isso de uma forma diferente, né? Talvez você esteja aí, sei lá, há tanto tempo tentando ver essa questão da sua ansiedade e não consegue achar uma resposta para isso, né? Ou uma forma de ressignificar, né? E, novamente, eu quero ressaltar aqui que eu não sou psicólogo, psiquiatra, ou que eu estou dizendo para você parar de, enfim, passar por algum acompanhamento ou de se consultar com algum especialista, tá? Continue fazendo o acompanhamento, enfim, continue tendo esses cuidados, porque é muito importante também, tá? Eu só estou dizendo que essa foi uma alternativa porque eu também já passei por psicólogos, já passei por essas coisas, mas essa foi uma outra forma que eu encontrei de me ajudar, né? Então é isso, galera, era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por estarem até o final desse vídeo e não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário se caso você gostou desse conteúdo ou se você também experimentou alguma outra coisa para lidar com a sua ansiedade. Deixa aqui nos comentários também. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo que você queira vir por aqui, também tá livre para você poder comentar e me dar alguma sugestão, beleza?